Olá, irmãos, graça e paz a todos. Aqui quem fala é o irmão Ari. Se existe uma frase que comumente se ouve quando alguém escapa de uma situação de quase morte, é esta: ele nasceu de novo. Muito provavelmente é exatamente por isso que esse não morrer por pouco tem sido visto por muitos como uma espécie de nascer de novo. Este será um dos aspectos a serem abordados no episódio de hoje da série Meditações no Evangelho de João. Antes, porém, quero agradecer sua audiência ao nosso canal e encorajá-lo a realizar sua inscrição, acionar o sino de notificações, pois assim você será informado sempre que novos vídeos forem adicionados ao canal. Por fim, curta esse vídeo caso você se sinta abençoado por ele. Vamos ao 11º episódio desta série, capítulo 11 do Evangelho segundo João. Algumas pessoas experimentam momentos nos quais se deparam com o que se pode chamar de quase morte. Escapar com vida num cenário como esse pode ser descrito como uma situação em decorrência da qual a morte só não se tornou real por um minúsculo detalhe dos acontecimentos ou, como se diz por aí, escapou da morte por um triz. O capítulo 11 do Evangelho segundo João apresenta um magnífico fragmento da história de Lázaro, porém, com uma significativa diferença em relação àquilo que acabamos de abordar, pois Lázaro não estava apenas diante de uma situação de quase morte. Ele, de fato, morreu. O evangelista resume esse episódio com as seguintes palavras: Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. João capítulo 11, versículo 14. Imagino que você saiba que o capítulo final da história de qualquer pessoa que se relaciona com Jesus sempre será surpreendente. Esse princípio também se aplicou na história de Lázaro, pois a seu respeito o texto bíblico afirmou o seguinte: saiu aquele que estivera morto. João capítulo 11, versículo 44. Se em relação àquele que escapa ileso de uma situação de quase morte, é comum dizer que essa pessoa nasceu de novo, com muito mais razão se poderia dizer que Lázaro também nasceu de novo, pois ele literalmente saiu da morte para a vida. Quando aborda o tema da salvação pela graça, o apóstolo Paulo revela sua relevante e acurada percepção teológica ao afirmar o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículos de 4 a 5. Sem dúvida, nesse texto o apóstolo Paulo está abordando o fenômeno espiritual do novo nascimento. E é possível perceber que ele faz uso de dois singulares vocábulos ao abordar esse fenômeno: a morte e a vida. Esses dois vocábulos também permeiam a história da ressurreição de Lázaro, pois ele estava morto e, portanto, literalmente saiu da morte para a vida. E é exatamente isso que analogamente ocorre com o novo nascimento. Os pecadores, ou seja, aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, saem da morte para a vida. O novo nascimento tem sido biblicamente compreendido como a ação divina que faz com que aquele que crê em Jesus Cristo saia da morte para a vida. É por isso que, com essa perspectiva em mente, torna-se plenamente possível ter uma melhor compreensão quanto à seguinte afirmação do apóstolo Paulo: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Num certo sentido, portanto, pode-se afirmar que Lázaro, um dos membros de uma família muito amada por Jesus, quando foi ressuscitado, tornou-se um recém-nascido. Seguindo essa linha de pensamento, podemos então analisar a ressurreição de Lázaro
não apenas como um fato histórico, como de fato o é, mas também como uma notável figura do novo nascimento. Feitas essas considerações, olhemos um pouco mais detidamente para as seguintes palavras do evangelista João. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. João capítulo 11, versículo 44. Sem dúvida, a ressurreição de Lázaro foi um grandioso milagre. Porém, é importante que saibamos que, após aquele milagre, Jesus transmitiu uma instigante ordem para os que ali estavam: desatai-o e deixai-o ir. Essa ordem de Jesus possui uma clara justificativa. Lázaro foi ressuscitado, porém, ele ainda tinha os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Isso, com certeza, causava-lhe sérios embaraços para andar, para movimentar suas mãos e para ver com perfeição. Uma vez que estamos comparando a ressurreição de Lázaro com o novo nascimento, somos levados a concluir que o novo nascimento, que também é um grandioso milagre, sempre apontará para algo mais, pois quem quer que tenha experimentado ou venha a experimentar o novo nascimento, sempre será apresentado a uma crucial e intransferível ordem de Jesus para o seu povo, a saber, é necessário desatar e deixar ir aquele que nasceu de novo. Isso aponta para o fato de que aquele que nasceu de novo deve ser alvo de um especial cuidado por parte dos seguidores de Jesus, para que esta nova pessoa adquira a maturidade necessária e suficiente para experimentar em sua vida um novo caráter, novas atitudes e uma nova visão. Muito provavelmente, um recém-nascido, uma criança de colo, é o melhor exemplo de alguém que necessita de cuidados especiais para sobreviver, pois não se tem notícias de nenhum recém-nascido que, para chegar à fase adulta, não tenha tido a necessidade de receber cuidados de um adulto. Espiritualmente falando, a vida espiritual tem o seu início com o novo nascimento. Assim, todo aquele que espiritualmente é um recém-nascido também necessita do cuidado de outros irmãos para sobreviver, de modo que possa experimentar em sua vida esse novo caráter, essas novas atitudes e essa nova visão. Olhemos novamente para a história de Lázaro. Ele saiu tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço, o que demonstra que ele, tão logo ressuscitou, já necessitava de cuidados especiais. Sem dúvida, com os pés atados, Lázaro não poderia praticar com total liberdade de movimentos o seu novo andar. Igualmente, com as mãos atadas, ele não poderia praticar com excelência de desempenho suas novas ações. E por fim, com o rosto envolto num lenço, ele não poderia exercitar com uma percepção ampla e profunda a sua nova visão. E foi exatamente por isso que Jesus ordenou: desatai-o e deixai-o ir. João capítulo 11, versículo 44. Esta ordem de Jesus é, portanto, decisivamente uma importante figura do discipulado cristão. Como consequência de um discipulado intencional, bíblico, amoroso e comprometido, aquele que nasceu de novo receberá os cuidados necessários para que tenha as indispensáveis condições para experimentar o seu novo andar, dedicar-se à prática de novas ações e desfrutar dos gloriosos benefícios que uma nova visão pode proporcionar. Que Deus abençoe sua vida.
Fique com Deus.